Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao canal Space Filmes. Vamos dar início aqui para a nossa segunda aula, sobretudo sobre esse filme, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o que a lei diz, se pode ou não a aplicação de película, se é permitida ou não, e por que as pessoas procuram colocar esse tipo de acessório no carro, que hoje em dia é quase que unânime em todo o país, dependendo de alguns estados, tirando alguns estados que não são permitidos, né? Mas quase todos, ou pelo menos as grandes capitais, é quase indispensável essa procura por esse produto, né? Então hoje vou falar com você sobre tudo o que a lei diz, ou pouco que ela diz, que não tem tantas restrições assim, mas existem algumas coisas que é interessante a gente ficar atento para a gente não cair na roubada e ser multado por aí, ou até mesmo correr o risco de tomar dois prejuízos, não somente da multa, mas cair numa blitz da Polícia Rodoviária Federal ou qualquer outra polícia e a gente tomar o prejuízo por eles mandarem ter que arrancar a película para poder seguir viagem, né? Então, para a gente evitar esses tipos de prejuízo, é bom a gente entender um pouco o que a lei fala para nós sobre esse assunto, né? Bem, em relação à residência, não existe nenhum tipo de lei que regulamente, tá? Então, arquitetônico, no caso predial, clínicas médicas, escritórios, casas, hotéis, enfim, qualquer tipo de material que você deseja colocar, sendo em residência, não tem nenhum tipo de proibição. E por aí existem vários e vários modelos de películas que a gente pode colocar, e isso falarei. Numa próxima aula a gente vai falar sobre material, a gente vai conhecer um pouco sobre cada tipo de material, né? Não todos, porque existem muitos, tá? Mas vou dar uma resumida ali nos mais procurados atualmente. E a gente vai entender ali o que pode e o que não pode, tá? Por exemplo, em residência você pode colocar colorido, você pode colocar espelhado, você pode colocar escuro, você pode colocar incolor. Enfim, você tem uma gama aí de produtos muito grande, né? Mas vamos dar um foco aqui na instalação em automóveis, porque é nela que existe uma legislação que a gente deve ficar um pouco atento ali para a gente não cair em algum problema, né, futuro. Bem, aqui eu coloquei para você entender bem a diferença de tonalidade, tá? G5, G20 e G35. Existe também o G50, tá? Mas isso aqui ele é tão claro, é uma tonalidade tão clara que isso aqui praticamente não usa. Pelo menos no Rio de Janeiro não, tá? No sul do país, onde for um lugar mais frio, pode ser que essa película ainda exista, né? Sobreviva lá. Mas aqui onde o calor é intenso, não existe, tá? G5, G20 e G35 significa a tonalidade do filme e não a porcentagem de visibilidade, para ficar melhor esclarecido, tá? Ou seja, G5 vai ser uma tonalidade, G20 é outra, G35 é outra, tá? Ou seja, isso aqui, quanto maior for a numeração, mais clara é a tonalidade de filme. Ou seja, G5 é o mais escuro, G20 é o intermediário e G35 mais claro. E o G50, logicamente, é mais claro ainda que o G35. Mas por ele ser uma película tão clara, ela praticamente foi banida. Ainda existe, sim, no mercado, mas ela é pouquíssimo usada, tá? Aqui no Rio mesmo, G35 já é bastante pouco utilizado, porque normalmente o pessoal quer colocar no seu filme bem escuro. E aí vem um detalhe interessante. Por que as pessoas gostam de colocar isso? Seria por estética? Seria por algum tipo de conforto? Algum tipo de segurança? Enfim, na verdade são todos os motivos. Existe muito motivo. Na essência do produto, na película, né, conhecida como isso filme, ele foi desenvolvido para diminuir um pouco a intensidade do calor dentro do carro ou dentro da casa, né? Esse é o princípio dela, é a essência do material. Porém, como infelizmente a gente não tem uma segurança muito boa, né, acaba que hoje a procura ela é tão ou até mais procurada por questões de segurança do que propriamente por conforto, né? Ou seja, para diminuir o calor ali. Com o desenvolver do tempo, com o passar do tempo, eu falo isso porque há 10 anos atrás, mais ou menos quando eu comecei, não existia tanta tecnologia nesse tipo de película. Ou seja, você não tinha o que a gente tem hoje. Por exemplo, uma alta absorção de calor, ou seja, ele retém muito calor dentro do carro ou dentro da casa. Não tinha um bloqueio tão eficaz contra os raios UVA, UVB,
que são os raios do sol, onde pode causar algum problema de pele na gente, pode causar algum tipo de problema para quem já tem um problema, pode desenvolver até câncer de pele, enfim. Esses problemas causados pela luz do sol, né? Então, o objetivo principal foi criado justamente apenas para reter o calor, ou seja, diminuir ali um pouco de calor, né? Mas com o passar do tempo, tecnologia avançando, cliente ficando cada vez mais exigente, as empresas resolveram investir muito em tecnologia nesse tipo de material, que ele não só hoje retém apenas calor, ele retém esses raios que para algumas pessoas pode ser prejudicial à saúde. Alguns especialistas dizem que isso é até o causador de velhice, enfim, tem muito estudo por detrás disso aí. Algumas pessoas sim buscam colocar esse filme no seu carro ou na sua casa, apenas por estilo, por gostar, por questão de ser uma coisa que achou legal no carro do vizinho, quer colocar também. E a maioria sempre vai procurar colocar, primeiro, para reter o calor, mas eu diria que talvez em primeiro lugar nem para reter o calor, mas sim por segurança, né? Às vezes a pessoa tem um carro, mas a esposa também dirige, a mulher fica um pouco mais vulnerável ali, então por questões de segurança, a pessoa acaba decidindo colocar uma película no seu carro ali. Até algumas profissões exigem algum pouco mais de segurança, como advogados, policiais e por aí vai. Então acaba que essa galera gosta de colocar um filme bem escuro, tá? O G35 fica até um pouco excluído dessa galera aí. Mas é óbvio que tem público para todas as tonalidades, tá? Então se você estiver pensando, ou se você já estiver trabalhando, meu conselho é ter todas as tonalidades na sua loja para o cliente que chegar, seja ele mais jovem, seja ele mais velho, que ele consiga colocar a película aí que melhor se enquadrar no perfil dele, desde que não fique a ponto de atrapalhar ele, tá? Pois bem, entendendo um pouquinho sobre a tonalidade, eu vou falar também um pouquinho da chancela aqui. Eu mostrei para vocês na aula de ferramenta os 3 selinhos, né? 75%, 70% e 28%, mas afinal de contas, o que significa esse carimbo? Esse carimbo ele significa a porcentagem de visibilidade que cada película tem. Ou seja, o G5, que é o filme mais escuro, ele vai te dar uma visibilidade de 28%, certo? O G20, que é o intermediário, ele vai te dar uma visibilidade de 70%. E o G35 vai te dar uma visibilidade de 75%. Ou seja, esse aqui é o nível de transparência dele. O correto é nós chancelarmos cada película de acordo com a porcentagem do filme. Ou seja, se eu coloquei G35, eu tenho que colocar 75%. Porque isso aqui é a única forma de o Detran ou qualquer pessoa, né, o policial ali for investigar, é a única forma de identificar exatamente qual é o tipo de película que está aplicada no veículo ali. Como assim? Imagina que a pessoa colocou G5, né? É o filme mais escuro. Com o passar do tempo, é normal esse filme dar uma desbotada e ele perder um pouco da cor, ou seja, ele vai ficar um pouco mais claro. Então o que é que acontece? O policial ali não tem como saber olho nu se é realmente G5. Pode ser um G5, mas ele está um pouco mais claro. O que vai dizer para ele se é G5 ou não, vai ser justamente o carimbo que for colocado na película. Ou seja, G5, 28%. Tá? Bem, a resolução 254 de 2007 do COTRAN diz o seguinte: existem algumas proibições, tá, sobre a película nos automóveis. Que proibições são essas? Por exemplo, de acordo com o Detran, com o COTRAN, aliás, nós temos aí essas 3 tonalidades, certo? Vamos ver se vai dar para ver bem aqui. Aqui eu tenho G5, mais escuro, o G20 intermediário e o G35, que é o mais claro. O que acontece? No para-brisa dianteiro, independente do carro, tá? Todos os carros, sempre, por lei, é obrigatório a gente colocar 75%, ou seja, o G35, que é a tonalidade mais clara. Nas portas dianteiras, por conta do retrovisor, a gente vai colocar o intermediário aqui, que seria o G20, 70%. E nas portas traseiras e no para-brisa traseiro, pode sim colocar o G5, que é o 28%, certo? E aí a gente já vai quebrando alguns mitos. Por quê? Algumas pessoas dizem que G5 é proibido, né? Normalmente, às vezes, o cliente, por falta de informação, ele vai chegar na sua loja perguntando: poxa, eu posso colocar G5 no meu carro? Vai ficar muito escuro, mas não vai me dar problema não? Na vistoria não tem problema? Não, não tem problema desde que ele coloque nos vidros que é permitido. Ou seja, na porta traseira, para trás do carro. Tudo ali ele pode colocar G5. Na porta dianteira G20 e no para-brisa dianteiro G35. Ou seja, se ele seguir essa norma aqui, dificilmente ele vai ter problema.
entre aspas. Por que entre aspas? Bem, falando diretamente daqui do Rio, tá? Nós não temos nenhum problema com relação à tonalidade. É muito comum, apesar de ser fora da lei, vamos dizer assim, é muito comum as pessoas colocarem G5 na lateral e na traseira do carro e G20 no para-brisa. E nenhum, eu posso falar que nenhum, porque até hoje nenhum cliente voltou para reclamar porque teve algum tipo de problema ali, ou foi multado, ou o carro não foi aprovado na vistoria, enfim, deu algum tipo de problema por conta disso, tá? Só que nem todos os estados isso procede. Por exemplo, até onde eu tenho conhecimento, o estado de Minas é proibido. Qualquer tonalidade, inclusive se você coloca e vai fazer com que você arranque a película ou até mesmo vai te multar ali, tá? Isso é regulamentação do estado. Aí você vai ter que ver se no seu estado é permitido ou se tem algum problema que não. Isso pelo menos até o ano passado era assim, não sei se esse ano ainda continua. Se você souber aí, pode escrever nos comentários se existe algum estado, se no seu estado é proibido a aplicação de película. Eu sei que no estado do Paraná, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Bahia, é permitido. Até onde eu sei é permitido, não tem problema nenhum, desde que você siga essa resolução aqui. Mas pode ter algum estado ou outro aí que realmente a legislação seja um pouco mais rigorosa ali, mais rígida, e você possa ter algum problema, tá? Mas, indo direto ao assunto, G5 sim é permitido nos vidros das portas traseiras e no vidro traseiro. Carlos, e se eu não quiser colocar G5 no meu carro? Eu quero, por exemplo, colocar G20 na porta dianteira, ou seja, todas as laterais no traseiro, e G35 na frente. Pode, é claro. Isso aqui é o máximo que você pode fazer para escurecer o carro, certo? Isso aqui é o máximo que a lei te permite fazer, aplicar no seu veículo. Mas isso não quer dizer que você não possa colocar outra. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Minha avó tem 75 anos, ela dirige, o carro dela é todo G20 na lateral traseira e na frente é o G35, que é o mais clarinho por questão de visibilidade, né? Ou seja, você tem que enquadrar de acordo com o seu perfil. Às vezes, para quem tem algum problema de vista, alguma coisa assim, um grau mais avançado, pode ser que uma película dessa situação aqui de dia vai muito bem, mas à noite, chovendo, isso pode dar algum tipo de prejuízo e causar até mesmo um acidente. Então isso é sério, então toma cuidado com isso aí. Então você pode colocar, fazer um mix aqui, né, e colocar a película que melhor se enquadrar dentro de cada perfil de cada motorista, certo? Bem, essas aqui são as três tonalidades, normalmente, né, que existem. Existe, na aula de películas, nós vamos ver que existe uma película que o pessoal apelidou ela de G3, mas na verdade ela não é G3, tá? As tonalidades oficiais são essas aqui, G5, G20, G35, tá? G3 é uma película que ela é muito escura, mas ela não é automotiva, ela é exclusiva para uso arquitetônico, ou seja, residencial. Então ela não se enquadra nesse perfil aqui, tanto que as chancelas só vêm justamente para esses três tipos aqui de película. Ah, Carlos, eu coloquei G50 no meu para-brisa, eu vou carimbar com o quê? 75%, tá? Pô, beleza, Carlos, coloquei isso filme no carro do meu cliente, mas eu esqueci de chancelar. O que pode acontecer? Bem, o que pode acontecer é que não vai ter como ele argumentar, por exemplo, numa vistoria ou numa blitz, qual é exatamente o tipo de película. Então vai ficar disse-me-disse, né? O policial pode alegar que a película é escura demais, e ele pode alegar que é clara demais, mas se não tiver chancela, não tem como dizer qual que é. Então, logicamente, aí o policial pode mandar retirar a película na hora para poder seguir viagem ou até mesmo dar uma multa. Então, sim, você tem que carimbar em todos os vidros, tá? Vamos supor que o carro tem, né, 4 portas e tem aquele vidro pequenininho na traseira. Coloquei aqui, chancelei, coloquei aqui, chancelei. No pequenininho também tenho que chancelar? Sim, se você analisar bem, todos os vidros do carro existe uma numeração ali, a marca do fabricante, né? Vai ter uma numeração ali e vai ter uma porcentagem. É legal a gente observar isso aqui que vai ter ali 75%. No próprio vidro já vem uma porcentagem de visibilidade, de transparência que tem no vidro ali. Então, se no vidro originalmente já tem essas informações, é óbvio que quando a gente colocar uma chancela, independente do vidro ser pequenininho, posso dar um exemplo aí por exemplo, um Voyage, geração 6. A porta traseira tem um vidro traseiro e tem um vidro pequenininho ali.
bem, mais ou menos desse tamanho mesmo, de acordo com o desenho aqui, mais ou menos desse tamanho. Então sim, a gente tem que colocar a chancela ali para ela não dar nenhum tipo de problema. E se eu esquecer de colocar só um, vai dar problema? Na maioria das vezes não, tá? Ninguém vai, o cara ali que estiver fazendo a vistoria, ele não vai chegar e vai mandar arrancar ou multar a pessoa justamente porque um vidro ali está sem a chancela, tá? Principalmente hoje em dia que aqui no estado a gente não tem mais vistoria, tá? Nos estados, não sei se ainda tem algum estado que tem vistoria assim, mas se o estado não tiver vistoria, então aí menos pior ainda. Dificilmente vai dar algum tipo de problema por não estar chancelado, né? Bem, isso aqui é uma aula bem resumida, tá? Do que a lei diz. Realmente tem mais coisas que ela fala, tá? Aqui é claro que eu estou falando apenas das películas escuras, ou seja, grafite, né? Tem gente que fala que é preto, não é preto, dá essa parte de preto que não está aplicada, mas ela na essência dela ela é grafite, é cinza, tá? Essas daqui existe uma lei com ela. Por exemplo, caso aquelas películas que eu já vi que tem espelhada, azul, prata, verde, por aí vai, tem outras cores também. Aquela ali, ela é proibida, é permitida, pode, não pode? Não, de maneira nenhuma, tá? Aquela ali é extremamente proibida. Aquela ali ela foi desenvolvida para ser colocada em residência, não em carro. Então, de forma alguma, ela pode ser aplicada em carro. Independente se você coloca ela, independente da tonalidade dela, se estiver chancelada ou não, se você bater na blitz, possivelmente vai ser multado ou vai ter que arrancar essa película, tá? Então, aqui eu estou falando exclusivamente das películas escuras, grafite, espelhada é proibida, tá? Quando eu for falar na próxima aula que a gente vai ver sobre materiais, os tipos de materiais que existem, eu vou comentar um pouquinho do que se ela pode ou não, se ela foi desenvolvida para servir tanto no automotivo quanto no residencial, ou se ela é exclusiva de um ou outro, tá? Que tem essas diferenças aí. Então, basicamente é isso. Isso filme sim é permitido, tá? Todo ano existe um rumor que esse filme vai ser proibido e tal. Eu acredito que não vá, espero também que não vá, pelo fato de que é um mercado que gira muito dinheiro e é uma demanda muito grande. Então, como é um produto que tem muita procura, dificilmente eles vão conseguir embarregar, tá? Esse filme sim é permitido, de acordo com a lei, mas seguindo algumas recomendações aqui. Também não é do jeito que algumas pessoas já, se eu vou colocar G5 no carro todo, primeiro que não vai enxergar e segundo que vai ser proibido, tá? Então, essas são as tonalidades, essa é a legislação. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima aula, que eu tenho certeza que vai ser bem interessante também. Até a próxima, tchau, tchau.